universo masculino, basicamente apenas homens nas telas, e a gente está aqui conversando enquanto mulheres, né? 4 mulheres para conversar e debater um pouco, não apenas o que a gente viu, mas também o que concerne essa produção, o que concerne pensar o fazer audiovisual nesse momento, inclusive nos momentos anteriores, que é da onde esse filme parte, né? Então, para começar, eu vou pedir a gente se apresentar rapidamente, só para a gente entrar, né, tá num clima. E eu sou Karine Martins, vou mediar esse debate, sou curadora, pesquisadora e escritora, roteirista. Então, a conversa também acho que vai girar um pouco em função do roteiro, mas para a gente pensar um pouco na importância do desenvolvimento, na importância da gente pensar a partir da produção criativa e de todas as cadeias audiovisual para pensar no filme nessa magnitude em tela agora. Então, vou seguir com o Joelma. Oi, gente, boa noite. Bárbara Otaga, secretária do Visual. Eu não pude vir na abertura do Fomentacine, então queria parabenizar todo mundo do Fomentacine, né? E aí contei para vir aqui, pelo menos no encerramento, com esse filmaço que eu assisti, amei, enfim. Falar um pouquinho dele e prestigiar essas mulheres maravilhosas, prestigiar a coalição do Sudoeste, prestigiar a prova de gênero, gente. A gente acabou de fazer o faroeste. Assim, enfim, vai ser um bom bate-papo. Obrigada, eu sou Cristiane Mioto, sou produtora executiva, sou anapolina, trabalho em parceria com o Érico Rassi, que é diretor, roteirista do Oeste, meu companheiro de vida, que eu já revelo, porque esconder não faz sentido. Tem 25 anos que ele é meu parceiro, então não tem como esconder. É um prazer estar aqui. Boa noite, agradecer no Mabit Fomentacine, muito feliz de a gente estar aqui exibindo esse filme que tem muitos talentos do Centro-Oeste, nessa sala tão bonita. Eu sou Lidiana Lee, sou produtora do Oeste em Comics. E Ana Colina também. Bom, para começar essa conversa, a gente acabou de ver um cenário completamente, talvez até um pouco distante de uma certa paisagem que a gente está acostumada a ver, no sentido de entender o que é Chapada, o que é Centro-Oeste. Inclusive, já estava no relato pessoal, quando eu assisti, eu demorei para entender que esse cenário era Chapada dos Veadeiros, porque é isso, o que eu conheço de Chapada dos Veadeiros são outras paisagens. E é muito curioso perceber o quanto essa paisagem ela permeia o universo do filme, mas também ela é primordial para a construção do universo interior de cada personagem, né? A gente está vendo um universo um tanto árido, um universo completamente desbocado, um universo solitário. E isso vai refletir nesses personagens, mas também pensar o quanto um certo fomento, ela não é dinamizada na relação desses personagens, né? A gente vê um elemento central que é essa paisagem completamente aberta. Então, esses homens eles estão um pouco perdidos nesse cenário, eles estão perdidos dentro deles mesmos, né? A gente pode falar que é um filme sobre essa construção de uma masculinidade que não consegue dialogar, mas também uma masculinidade que está muito centrada em não se definir a partir dessas relações com as mulheres, mas também sobre homens amargurados. Acho que talvez essa palavra consegue definir melhor o que eles estão passando, e talvez seja justamente por isso que eles não conseguem dialogar, né? Porque pensar em uma frustração, pensar na amargura, ela é muito difícil, e se a gente pensa no universo masculino, aí que fica mais distante ainda, né? Mas também como essa amargura, ela está relacionada com esse cenário, está relacionada com esse território e relacionada também com alguns elementos que vão aparecendo, e talvez o principal deles seja a bebida.
eu percebi que em nenhum momento eles bebem um copo d'água. Isso faz parte, né, desse cenário árido, desse cenário seco, e o quanto esses homens eles vão se alimentando dessas frustrações, vão alimentando essas amarguras, mas também esse elemento que é a bebida, que é tão presente no nosso cotidiano, tão presente no nosso dia a dia, ela vai secando o que poderia florescer, né? Que poderia ser o diálogo, poderia ser o próprio entendimento interno, o entendimento pessoal. Enfim, pensar nessa dimensão do território, eu acho que é fundamental para a gente entender esse universo, e eu queria que vocês comentassem um pouco como é que foi chegar nesse cenário, né? Como é que vocês, enquanto produtoras, chegam no filme, e como é que pensar um desenho de produção, pensando nesse deslocamento também, e aí não só pelo cenário ser um pouco distante, mas também pensando numa certa acomodação da equipe, pensando na acomodação desses atores, porque né, temos atores incríveis fazendo parte desse contexto, fazendo parte desse filme. Enfim, pensar também um pouquinho dos desafios que foi pensar nessa relação território, filme, território e construção narrativa. Eu acho que tem uma coisa muito boa que é quando a gente. E aí o estímulo a artistas fora do eixo, né? Fora de, de Rio, São Paulo, de regiões mais comuns da gente ver produção, que tradicionais, né? É que a gente estimulou outros olhares, né? Então, por exemplo, o Eric sempre pensou a gente filmar em Goiás, da Chapada, não necessariamente só Chapada ou outras cidades do interior. Nós passamos muitos meses rodando o estado de Goiás para achar um local que fosse. Mas quando nós passamos pela primeira vez na Chapada, a gente já sabia que era difícil achar outro lugar que ganharia, porque tem uma coisa da dimensão, da aridez, de uma solidão mesmo, né? E o Eric sempre falava que queria um lugar que não fosse mostrar o lado lindo da Chapada, que todo mundo conhece sempre, sim, o lado duro da Chapada também, né? O lado mais complexo nesse sentido até de acesso. E então foi essa escolha de achar na Chapada esse lugar. E aí veio a complexidade logística, né? A gente precisava achar uma cidade que nos desse a parte de cidade. Então, São João da Aliança foi perfeito, que é uma das primeiras cidades ali da estrada que corta. E quando a gente desceu para o vão do Paraná, aí aquela cena que tem, que é um povoado com as montanhas em volta, eu e o Érico rodamos Goiás atrás daquele lugar. A gente estudou o mapa topográfico, né, que falta, para ver onde existia montanha com casinhas e vamos atrás. O Érico é esse obcecado artístico, maravilhoso. Mas então, quando a gente achou o Exícuo Forte, era uma distância de, se não me engano, 3 horas de estrada de chão para chegar lá. É muito, muito complexo. Mas aí esse foi o desenho. Acho que foi montar a equipe certa. A gente tem uma diretora de produção, que é a Luana Otto, que é extremamente experiente em filmar na Chapada. Então aí a gente começa a somar elementos. Então, trazer uma diretora de produção muito experiente, né, naquilo ali, para saber fazer o jeito certo. Juntar com a comunidade local, nós tivemos contratação de muita gente local, então nosso time de motoristas, assistentes, nossa produtora de locação. Então, você vai costurando pessoas que dominam aquele lugar. Então, não é impositivo, é construtivo. É falar o que eu preciso enquanto obra e ver o que a localidade me oferece. Então, pegar o elenco e falar sobre tanga, vamos ficar acampados, tá junto. Tá junto. E é ótimo que nosso elenco é super animado. Então, o Babu é bravo porque ele não acampou, porque ele só ficou na cidade. Então, ele age muito. Então, eu acho que passa de uma junção de pessoas certas, com respeito com essas pessoas, com os profissionais, com verdade, com honestidade, sabe? Eu acho que é um grande caldeirão feliz, assim. Queria só falar sobre esse aspecto que você falou da bebida, né? E desse universo árido, assim, porque a Chapada ela é muito grandiosa, então tudo fica muito pequeno, assim. Isso era importante para mostrar esse universo que o Eric queria construir, desde o roteiro, que era um universo muito
de escassez, né? Então, assim, não é que no interior de Goiás ou de qualquer outro lugar seja esse lugar que os homens só bebem e que tem um lixo na rua e que... Não, esse é o universo desses homens, assim. Era muito importante achar e construir esse lugar que fosse possível a gente entender que quando eles não conseguem falar, que quando não tem uma mulher nesse universo, o que que vira? Vira essa aridez toda, vira essa resposta na bebida, essa resposta na violência, essa sujeira em todo lugar. Então, esses homens são entregues, assim, né? Quando isso tudo tá muito construído a partir desse cenário, muito construído a partir dessa bebida que tá sempre em cena, assim. Então, como eles não conversam, eles bebem. Como eles não conversam, eles brigam. Como tá sempre nessa lacuna, nessa aresta, assim. Bom, eu assisti o Hoje outra vez tem uns 15 dias, naquela sessão que teve aqui com o fotógrafo, com uma sessão muito bonita, no sábado à noite, 8h30, e a sala estava quase lotada, assim, primeira semana de filme. E na semana seguinte semana passada, fui para Salvador para fazer minha participação do Quando Nova Coisa de Cinema, para falar da política pública e falar de difusão, da importância da sala de cinema, da importância de produções fora do eixo. E o eixo outra vez perdeu todo o mental, porque assim, eu acho que ele é uma dança perfeita. Assim. Eu falei de filmar, da importância de ter outras, fomento fora do eixo, em todo o Brasil. Né? Assim, nos possibilita trazer olhares, experiências e histórias para o centro do debate, para as telas como essa, por exemplo. Né? Assim, eu tenho uma outra oportunidade, em outra mesa eu estava falando de lugares para se filmar no Brasil, né? Um debate sobre filme e comício. Eu fiz, gente, olha o centro-oeste brasileiro, assim, olha o Goiás, olha a dimensão do que estava no Oeste outra vez. Do ponto de vista do gênero, assim, e do ponto de vista também do gosto do brasileiro e tal. Quando eu vim aqui para a sessão, eu assisti, depois eu tenho um hábito, eu gosto muito de ficar observando a reação das pessoas aos filmes, especialmente os brasileiros, especialmente agora que eu estou como gestora pública. Então eu assisti, saí, fiquei ali fora e fiquei vendo a reação das pessoas, conversando uma com as outras, né? E muitas delas inundadas de ver esse filme que muitos até não entendiam o que era o faroeste, mas gostavam, tinha essa estranheza, tinha assim, algo, digamos assim, não muito cotidiano no nosso cinema. Né? Imagina, esses rostos todos tomando as telas, os rostos como paisagens, corpos como paisagens, enfim. Então, eu digo que ela é uma dança perfeita porque, do ponto de vista da política pública, do que representa para a política pública, do fomento, da descentralização, da diversidade, ele é um exemplo ideal. E do ponto de vista da linguagem cinematográfica, gente, nossa senhora, o roteiro é maravilhoso, esse elenco, assim, né? A produção, gente, assim, né? Você percebe que a cidade foi imbuída em todo o processo. Eu sou produtora, assim, então eu fiquei vendo, assistindo e, né, depois ruminando, pensando no ponto de vista da produção. E você percebe que foi orgânico, você percebe a cidade, percebe as pessoas, percebe toda a construção ali de uma maneira muito, muito, muito orgânica. E o tema, né, essa masculinidade tóxica mostrada com tanta honestidade e, ao mesmo tempo, você vê homens ali totalmente frágeis, né, sem conseguir dialogar com vocês mesmos. Aquela cena inicial, onde a atriz, onde o Pabu e o Ângelo Antônio começam a brigar, né, e a Tuane vai embora. Né? Assim, é magnífica, é de uma construção, tem tanto significado, simbolismo nessa cena. A cena final eu acho assim grandiosa, genial. Enfim, vai dizer que assim, eu amo western. Amo. E aí vou contar uma coisa para vocês. Antes de vir para o governo, eu estava trabalhando numa produtora que eu tive acesso a um roteiro americano, que era um western, de uma pesquisadora e roteirista americana que pesquisava onde estavam as mulheres negras no Oeste, na história do Oeste americano.
Eu fiquei enlouquecida com aquela história. Os direitos não eram... fui negociar os direitos e tudo, propondo fazer uma versão Brasil, né? Ela constrói uma história onde 4 mulheres negras e tal. E aí eu lembro que os donos da produtora, mas não tem lugar no Brasil. O western não é da gente. Eu fiz, gente, como assim o western não é da gente? Claro que é. E aí eu fui fazer uma pesquisa para convencer os produtores, os donos da produtora, a fazer a versão com o Brasil. E a gente se moca aqui no Centro-Oeste, né? Fazer uma pesquisa de paisagem, de onde poderia ser, da similaridade de muitas paisagens, com muitas... por exemplo, tem uma cidade na Espanha onde já se filmou vários western da história. Lá nos Estados Unidos, Canadá, tem uma cidadezinha também, onde lá nos westerns se passaram. A gente tem como fazer isso aqui. E eu dei um exemplo na minha pesquisa justamente do Centro-Oeste. Não era Goiás, não lembro agora qual era a cidade. Eu vou até retomar isso porque eu fiquei bastante curiosa. Ou bastante... achei interessante a coincidência. Mas para dizer que, assim, a gente pode fazer todo tipo de filme. Principalmente filme de gênero. E tá aqui o Ashton Gabez provando isso com uma grandiosidade que... Enfim. Porque eu saí da minha fala lá, que era em Salvador, que era sobre sala de cinema, sobre tudo, falando que era para todo mundo ir assistir, eu acho, outra vez. Dos cinemas, estava na segunda semana, enfim. Mas isso para celebrar o filme, celebrar essa produção, celebrar esse olhar fora do eixo. Eu gosto muito dessa expressão, mas é a usual, né? E para dizer que eu acho outra vez é uma dança perfeita, assim, em todos os sentidos. Faz tanto sentido isso, assim, eu acho que Goiás tem tanto potencial. Eu posso falar Centro-Oeste, mas eu domino Goiás, né? Tem tanto potencial cinematográfico. No primeiro filme que a gente fez, nós filmamos em Anápolis, que é o Campé, do Nelson Xavier. E, de novo, assim, o Eren tinha um desejo, era um filme de periferia, de bairro, Eren queria uma coisa mais, né, com poeira, né, que já tem muito no Oeste também. Ele disse que nunca pensou que o filme era um western e depois acabou sendo colocado como. E em mil discussões para onde vamos filmar, ele falou, Cris, e se a gente filmar em Anápolis? Ah, vamos filmar em Anápolis, que é a nossa cidade. E fomos para Anápolis e fomos rodar os bairros e achamos um lugar maravilhoso para fazer o filme, assim, totalmente não habitual, não esperado, e uma cidade que ofereceu tudo para a gente da mesma forma. Então, e a mesma coisa de São João. Se a gente pensar como a gente tem estrutura, né? Quando a gente pensa em filme commission, você precisa necessariamente, né, ter o apoio, nós conseguimos ver tudo em São João. E não é que é fácil nem nada, mas sim, a gente tem como quebrar a cabeça e, obviamente, que aí, conforme as coisas vão se especializando, tem um assistente de produção que trabalhou com a gente, o Tom, um cara muito querido. Era um cara que trabalhava às vezes na roça, motorista, enfim, um monte de coisa. E nós trouxemos ele para o cinema com a gente. E nós terminamos o filme com o Tom gravando um vídeo chorando, falando assim, vocês mudaram a minha vida. E agora a gente está fazendo uma produção em Cavalcante, que o Tom é o assistente dela, foi para o cinema, fez Renzer, fez outros, virou uma pessoa aqui, e ele fala isso, a minha vida transformou com o cinema. E tem outras pessoas. Então o poder que a arte tem, que o cinema tem, é avassalador, né? E como também, de certa forma, o filme ele acaba sendo uma reflexão do seu próprio tempo, né? Não só apenas no sentido do que a gente dialoga, do que a gente precisa dialogar, mas também todas essas nuances de linguagem, de possibilidade, do que de fato a gente consegue produzir com o nosso cinema. E aí, se a gente olha para os editais de fomento, principalmente para curta-metragem, para novos realizadores de 2015, 2016, foi um grande momento também para a gente começar a se sensibilizar com essas outras linguagens, da gente conseguir, de certa forma, aprender a fazer um gênero brasileiro, né? Pensar quais são as possibilidades que a gente tem aqui de pensar essas outras construções, mas com elementos que são bem estruturais do cinema de gênero. E aí, se a gente olha para o Oeste outra vez, que consegue unir uma série, eu fiquei pensando, né, nesse nome, Oeste outra vez, e esse outra vez,
pensando muito nessa discussão sobre masculinidade, que estava muito presente nos festivais de cinema em 2016, 2017, a gente precisando discutir masculinidade, e de certa forma é algo que a gente continua precisando discutir com outras nuances, com outros formatos, com outros pensamentos, e trazer esse filme da forma como ele pensa a masculinidade tão fina, porque é isso, a gente tem pouquíssimos diálogos, os homens quase não conversam entre eles, mas para além deles serem abandonados, essa mulher, eu acho muito crucial e muito simbólico como ela dá as costas. Ela simplesmente só fala, olha, essa conversa é de vocês. E a partir disso a gente vê todo o desenvolvimento desses homens tentando dialogar entre eles, mas que na verdade o que eles precisam é fazer a conversa interna, né? Mas enfim, pensando também como que pensar no desenvolvimento de roteiro, pensar num desenvolvimento de ideias, leva tempo. Não só leva tempo para ser desenvolvida, para conseguir as ferramentas necessárias para construir esse roteiro, para construir esse universo, para afinar esses personagens, mas também como que o nosso contexto de políticas públicas também é algo que não é algo linear, né? A gente está sempre indo e voltando, a gente cai e levanta. E pensando nesse filme especificamente, que começa em 2015, a gente vê que tem uma paralisação, né? Foi uma paralisação do setor, 2019, e como que ele volta a ter fôlego, né? A gente está aqui em 2025 assistindo esse filme em tela, que esse filme que foi lançado em 44 salas comerciais, mas como esse fôlego ele precisa ser renovado o tempo todo, porque a gente acredita nesse cinema, né? A gente acredita nessas palavras, a gente acredita nesses personagens, mas principalmente a gente acredita no fazer cinema, um cinema possível, um cinema nosso. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho desse processo de fomento, né? Quais foram os fomentos utilizados pelo filme, tanto desde o desenvolvimento até a pós-produção, e também como que a gente consegue olhar para esse cenário agora, pensando em filmes que levam tempo, né? São filmes que são 8 anos, 10 anos, nunca menos do que isso. Qual é o nosso papel também enquanto pessoas que estão produzindo cinema, dialogar nas políticas públicas? Ela é muito cabeção, gente. Bom, deixa eu ver como é que eu amarro todo o pensamento. Na SAG, a gente tem trabalhado e defendido sempre olhar as políticas para o audiovisual, sempre considerando todo o ecossistema. Eu acho que a nossa política tem muitas lacunas em relação a todo o sistema, toda a cadeia do audiovisual. Eu estava, de novo, citando, né, o Panorama, porque a gente tive umas 5 mesas do Panorama semana passada, diferente de temas diferentes, né? Então, enfim, tá falando de difusão, da produção, das salas de cinema e tudo mais. Mas falando primeiro, e eu tinha acabado de voltar da França, como eu falei, e a França tem um modelo de política pública que eu acho bastante interessante. E eu citei justamente numa das mesas, né, que lá atrás, hoje, o francês consome muito conteúdo francês, e principalmente o filme francês, né, e defende o filme francês, e vai para a sala de cinema ver os filmes franceses. E na história da política pública da França, eles olharam muito para a produção, mas eles miraram muito a exibição. Né? Eles miraram muito onde chega essa produção, como chega e a quem chega, né? E investiram muito nisso de uma forma muito cadenciada, né? Na formação do olhar, desde o conteúdo francês nas escolas. Existe
existe uma iniciativa deles de que assim as crianças até 12 anos têm que ir pelo menos 3 vezes no cinema por ano para assistir conteúdo francês. É, um investimento muito robusto e uma defesa muito robusta dos festivais de cinema locais. Enfim, olhou para todo o ecossistema, né? Mas teve um momento que olhou pesadamente para onde vai chegar e como vai chegar essas obras. E isso hoje está solidificado de uma forma que muito perene, contínua e que só cresce. E eu trouxe esse exemplo para falar de que a gente fala muito da Coreia, a gente fala muito da França, e para trazer também, pensando no histórico das nossas políticas públicas, como por muito tempo e ainda hoje a gente olha muito a produção. Né? Isso foi importante, é importante. Sigo defendendo o investimento na produção, mas, por exemplo, a gente não tem uma continuidade de investimento em desenvolvimento, por exemplo. Né? Assim, o desenvolvimento qualifica a produção. Né? Então, eu sou uma fã dos núcleos criativos que teve em 2000 e dos editais de desenvolvimento, porque eu tive coordenei muitos núcleos, trabalhei em muitos núcleos criativos, assim, enfim. Então, assim, essa é uma perna que, assim, que a gente precisa olhar a política pública como um todo. Aqui eu estou representando a SAB, mas né, na política pública do audiovisual, né, temos outros atores, temos a Ancine, temos, enfim. Mas no que a SAB defende sempre de política pública, a gente defende olhar o ecossistema da cadeia, todo o ecossistema, olhando para a produção, né, começando pelo desenvolvimento, pensando na distribuição, pensando na exibição, pensando na produção, pensando na formação. E a gente tem desenhado um conjunto de políticas e colocado na rua, e tem muita para mim esse ano, que vai por esse caminho, assim, de que sejam coisas estruturantes, né? Que assim, que está aqui como a nossa plataforma de difusão, por exemplo, a Film Commission Nacional, né? Que a gente está trabalhando para colocar na rua esse ano, e deve ser uma grande entrega desse ano, alinhada a um possível programa de cash rebate. Mas assim, essa Film Commission precisa respeitar as vocações locais. Né? No caso da Film Commission, eu sempre defendo que existe uma ansiedade para isso, existe uma ansiedade do setor, de uma parte muito grande do setor, de que a gente tenha um grande programa de atração de investimento, né? Trazer grandes produções para o Brasil e tal. Eu sou a favor disso, sim. Né? Mas nesse diálogo todo, nesse debate todo sobre as Film Commissions, eu defendo sempre que o olhar precisa ser primeiro para a nossa ocupação interna, para nossas vocações locais, e que o pensamento que precisa nortear essa Film Commission é justamente entender os potenciais de todas as regiões do Brasil, né? Como é que ela se comunica com a nossa propriedade intelectual, como é que ela reverbera na nossa propriedade intelectual. Tá aí o Base, de novo, como um exemplo maravilhoso. E que essa parte da prestação de serviço, trazer produções de fora, seja uma parte complementar. Que o foco seja as nossas produções, a nossa propriedade local, enfim. Não sei se respondi sua pergunta, mas para dizer que a SAG sempre defende e trabalha para que esse olhar sobre a política audiovisual seja sobre todo o ecossistema, seja sobre a preservação, formação, difusão, exibição, tudo, porque senão fica manco essa cadeia. Eu acho que eu acho outra vez, assim, como eu, a Cris, o Élico, assim, a gente é muito fã de políticas públicas de descentralização, assim, que aconteceram recentemente no Brasil. Como você falou, infelizmente elas são de ciclos, né? Então, eu fico muito feliz de ouvir a secretária falando sobre uma política estruturante. Porque, de fato, o Oeste é fruto, por exemplo, de um edital de desenvolvimento que você gritou, que o Érico... E aí eu vou deixar para a Cris falar, porque foi uma parceria que os dois fizeram nessa etapa de desenvolvimento, de caminhar muito, de fazer várias entrevistas, do Érico ler 2 vezes Sagarana quando estava escrevendo. Então,
impossível você conseguir fazer isso não poder te fazer outros projetos. Realmente, quando é possível investir na etapa de desenvolvimento, se desemboca de fato num roteiro muito mais pronto. O primeiro roteiro do Oeste já era muito bom. Assim, a gente já entendia ali uma coisa que você falou dessa sutileza que não tá nos personagens, assim, que eu acho que é muito rico do roteiro, essa repetição, esse cuidado em cada fala, isso foi cuidado que o Eric pode ter ali, construir através do digital de desenvolvimento, construir com calma esse roteiro, fazer entrevistas, encontrar personagens reais. Então, é uma diferença que a gente vê muito depois na tela. E a gente viveu o curioso da produção do Oeste, que a gente viveu os momentos bons e ruins desses últimos anos. Então a gente teve esse momento que era de muita esperança, tinha muitas produções acontecendo ao mesmo tempo. Na minha produtora, quando a gente estava gravando o Oeste Interface, a gente estava fazendo 2 longas no ano. Não sei quando isso vai poder voltar a acontecer de novo, ir para uma pequena produtora em Goiás. Porque a gente estava, de fato, num momento muito bom para nossa produção, que foi 2019. Então a gente vinha de todas aquelas linhas de produção para Decine, 01, que é inclusive o Prodecine que a gente ganhou, Prodecine 05, e depois a gente viu uma paralisação completa no setor, a gente não conseguia receber uma resposta da Ancine para conseguir terminar o filme. E o que demandou um processo muito longo de montagem, né? Um momento que o filme foi sendo montado, que a gente teve que buscar outros parceiros para de fato conseguir finalizar. Então, ele vem de um momento muito bom e a gente teve recurso para o roteiro, para esse tempo para o Érico desenvolver, que é essencial para fazer pesquisa, para rodar Goiás. A gente teve um momento de produção que não era ideal, nossa recurso de produção era muito baixo mesmo. Era um grande BO, mas a gente conseguia ali ter um processo, um ritmo de produção que era possível agregar os parceiros ideais para estar com a gente, porque a gente sabia que o UOL ia ter o projeto, e isso faz toda a diferença, né? A gente tem uma cadência de coisas acontecendo, profissionais especializados no nosso estado. Hoje, depois desses anos todos, quando a gente vai de novo gravar, a gente já tem muita dificuldade de encontrar os profissionais no estado, porque eles, nos últimos anos, tiveram que buscar outros polos de produção. Então, é essencial que a gente tenha políticas estruturantes que possibilitem isso. Que a gente saia de um filme, que a gente desenvolva um roteiro e que a gente está distribuindo o outro. Esse ciclo todo para a produção independente é muito essencial, porque a gente acompanha de perto cada etapa. A gente está ali em cada etapa do processo fazendo acontecer, né? Com toda a dedicação para que aconteça da melhor forma. Então, a gente viveu isso muito no Oeste, o bom nesses momentos todos. Sei, vou bater uma bola com Joana e Karine aqui, políticas públicas e roteirista da UER. Eu fico pensando, Joana, não sei se faz sentido esse pensamento, que para além de olhar para projeto, a gente teria que olhar para os indivíduos artistas, assim. O que acontece? Para criar, o artista precisa de tempo, assim. Tem que ter respiro, tem que ter o tempo da jornada, da escrita, da maturação, da pesquisa. Tem que ter tempo de escrever, reescrever, reelaborar. E os nossos editais de desenvolvimento, eles não pagam esse tempo. Eles são editais muito pequenos para você pagar isso, né? E a gente, como produtor, ainda coloca numa proposta de projeto com desejo de ganhar, ainda põe estrutura, né? Põe consultoria, põe em pesquisa, põe designer, põe tudo para mostrar que é um projeto parrudo, enquanto eu queria estar pagando bem meu roteirista, minha roteirista. Eu queria estar pagando um dinheiro para essa pessoa poder escrever, poder pensar, poder ver 1000 filmes e 1000 referências. Então, se a gente pega o Oeste, de quando o Érico teve a primeira fagulha lá, de 2014, quando ele teve a primeira ideia, para quando a gente filmou, que foi 2019, vão 5 anos. Tudo bem que não precisa se durar 5 anos, mas quantos anos é saudável? Quanto tempo é saudável para uma pessoa criar, né? Para ela poder ter uma qualidade de roteiro para filmagem, porque isso é um perigo. O roteiro não pronto para entrar para filmagem é jogar dinheiro fora, porque a chance de ser um filme ruim é imenso. Então, realmente, você está com conta. Então, assim, eu fico pensando
como a gente pode construir no país políticas que dê sustentabilidade para os artistas poderem trabalhar disso, poder viver disso. Porque é cruel também essas pessoas querendo escrever, querem que pode coisa estudar, e tendo que fazer mil outras coisas, que difícil é a arte, né? É difícil você estar ali tentando criar e pulando em mil pés, né? Então eu fico pensando se é isso, assim, um desenvolvimento precisa ter esse olhar dos artistas, não é só projeto. Projeto a gente faz, a gente é bom de fazer isso, a gente quebra a cabeça, mas nós precisamos ter condição de remunerar as pessoas para elas ficarem dedicadas a fazer a arte, fazer um bom modelo. Não sei se vocês acham equivocados que eu estou pensando assim. Não acho equivocado, não. Assim, os editais de desenvolvimento, as linhas de desenvolvimento, elas estão, digamos que elas não eram perfeitas, mas a ausência delas, né? Enfim, e a falta de continuidade para que a política seja aprimorada, mensurada, testada. Deu certo esse tempo para o desenvolvimento? Não deu. Como é que a gente vai fazer no próximo ciclo? É, Sem isso, a gente não chega nesse lugar de ter uma, digamos, uma sustentabilidade mínima para uma sala de roteiro, para mensurar qual tempo deveria a política pública, qual seria o tempo ideal, né? Digamos assim, ideal nem é a palavra certa, mas para que uma sala de roteiro seja sustentável do ponto de vista do investimento, do ponto de vista criativo para os roteiristas, do ponto de vista da produção, enfim. Eu sou aquela que defende, inclusive sempre defendi, antes como produtora, e agora a gente não fez nenhum edital de desenvolvimento, mas a gente sempre defende internamente que assim, os editais de desenvolvimento, né, se voltar quando voltar e tudo mais, ele precisa ter várias etapas, como por exemplo, precisam ter obrigações para o produtor executivo. Sabe assim, o desenvolvimento não é só a escrita do roteiro. A distribuição, a exibição lá na frente, né? A fim e ao cabo, para que se constrói história, se faz filmes, se dedica ao fazer artístico, né? Para que chegue na audiência, na plateia e tal, enfim. Esse pensamento também precisa estar conectado com a sala de desenvolvimento, com o início ali da ideia, precisa ir sendo construído junto, né? Assim, eu acho que isso é uma discussão que vem com a indústria do audiovisual que nós temos e teremos. A gente precisa ter um pensamento que olhe para todas essas camadas, porque, enfim, o edital ele é só uma parte da política, um fomento. A gente precisa ter um olhar sobre o todo, macro, né, que dê uma sustentabilidade que passe pela sustentabilidade financeira, pela sustentabilidade criativa, nem sei se é essa a expressão melhor, mas assim, que consiga minimamente equilibrar todas essas camadas que compõem o fazer. Inclusive nós, da produção independente, íamos aprendendo a última etapa, que é a distribuição, que acontece isso também. Nós também estamos aprendendo, né? O tempo todo. Nossa, eu estou com o Oeste, eu aprendo todo dia. Eu falo, uau, aprendi. E é isso. E eu estou precisando passar pelo Oeste para aprender o que eu estou aprendendo. Então, o viver isso também faz a gente crescer como produtor, como produtores, né, em geral. Esse tempo de desenvolvimento o tempo inteiro, né, da pessoa pessoa física conseguir de fato desenvolver, tem muito a ver também com a necessidade da gente experimentar, né? A gente precisa de ferramentas, né, para a gente conseguir experimentar outras formas, para a gente conseguir elaborar esse cinema como uma possibilidade de deslocar o nosso olhar. A gente está falando de um contexto de deslocamento territorial, mas esse contexto de deslocamento também deve ser colocado na linguagem, né? E para ele acontecer, isso precisa de fomento. Mas agora a gente vai passar para vocês comentários, perguntas, enfim, o que vocês quiserem fazer. Tem uma pergunta aqui já. Hello? Hello? Tem um aqui funcionando. Salt. Sei.
Oi. Alô? Yeah. Ok, vai. Fala sem microfone. Ok. Ok, vou falar sem microfone mesmo. Eu tenho duas perguntas. Um pedaço. A primeira pergunta é que eu percebi que esse filme dialoga muito com o Sergio Leone. Percebi bastante vendo esse filme que o diretor e o roteirista do filme dialogou bastante com o Sergio Leone. Deu para perceber bastante. Mas eu gostaria de saber quais são as influências brasileiras. Porque estudando a história do cinema brasileiro, especialmente do cinema brasileiro de faroeste, a gente tem um mercado muito rico, seja com o Cangaceiro dos anos 50 ou com os filmes de sertanejos mineiros da década de 70. Eu gostaria de saber se teve alguma influência brasileira nesse filme, além das claras influências estrangeiras. Bom, o nosso cinéfilo do grupo é o Érico, né? Mas eu vou falar um pouco assim, de sempre estar ouvindo ele falando, para além do cinema, o Érico tem muita referência de outras artes também, né? Então, ele gosta muito de Guimarães, ele leu Sagarana 2 vezes, Glauber Rocha, né? Ele tem um filme, Meu Nome é Tonho, que ele gosta muito, é um dos que ele mais fala de referência nacional. Então, acho que por aí. Talvez ele pudesse te falar um pouquinho melhor, porque ele adora falar disso, mas dentro do meu universo de resposta, eu te diria isso. Assim, outras artes, Guimarães principalmente, muito inspirado nele, e Meu Nome é Tonho. A segunda pergunta, eu concluí a resposta. Desculpa. Não, eu ia falar que esse cinema clássico, né? O Érico, e até te convido depois a ver ele falando sobre isso. Ele falou recentemente nos encontros, foi muito focado na cinefilia dele, nas obras que ele gosta, assim. E ele, não sei, esse cinema clássico americano e o cinema do Glauber Rocha, eu sei que tem um filme específico de Arno Marussani, que é um filme que ele se emociona, ele falou ainda hoje, quando ele assiste. Thiago Manzoni. Então, e esse cinema clássico, assim, cinema da década de 70, e apesar de que ele gosta muito de um cinema mais recente, contemporâneo, e ele fala sempre desse cinema, a gente está num bom momento bom, uma safra muito boa do cinema brasileiro, né, com uma de te conheci e tudo mais, mas com certeza o cinema clássico é o que mais pega o Érico, assim. Posso fazer a segunda pergunta? Sim. Vamos fazer. Ok. É que no momento eu sou um roteirista independente, estou tentando levar pra frente, e eu escrevi um roteiro de faroeste. E aí eu queria saber, mais ou menos, o que é preciso para convencer produtoras a investir no faroeste, a investir realmente no cinema de gênero. Basicamente isso. Nossa, eu não vou saber. É muito difícil, você sabe o que está acontecendo com a gente agora? Às vezes o pessoal fala, né, nossa, mas esse filme, eu falo, quando eu bati na porta de todo mundo com o roteirinho debaixo do braço, ninguém falou esse filme, esse filme. É difícil. Muitas vezes na nossa área a gente tem que se provar depois para a gente começar a andar. É difícil. E vender roteiro não é fácil, não. Acho que o Oeste pode te ajudar. Você pode falar, olha, nós temos potencial no Brasil para fazer faroeste. Temos, né? Tá dito, talvez o público gosta, todo mundo sente uma emoção quando vê, todo mundo acha que tem um parente igual, tudo. Tem muito valor afetivo, talvez no gênero, talvez no estilo. Então, talvez o Oeste possa contribuir com um abre portas para tanta gente que queira escrever sobre o gênero. Talvez esse seja o melhor caminho. Falar, olha, eu também quero fazer isso, né? Então, não sei, mas não é fácil, não. É uma luta mesmo. É só complementar que a gente escutou muito isso, né? O público não gosta de western. E a gente, nossa, mas não é um western clássico. A gente ficava ainda. Ele é subversivo, se faz uso dos elementos, né, do clássico para falar em outra camada. E a gente sempre ouvia que não ia funcionar, né? Então foi uma insistência mesmo por acreditar muito no projeto, por acreditar muito no modelo, que ele pudesse ser o que ele foi.
Mas a gente ouviu muitos nãos, assim, até o último momento. E eu acho, sim, eu acho que o Oeste, apesar de não ser um masterclass, eu acho que ele comprova que o público gosta sim. Que é possível você fazer uso do gênero e subvertê-lo ou usar de forma clássica para realmente atingir, porque o público se sente confortável de se ligar a alguns elementos que estão ali quando o filme é de gênero, né? Queria só, assim, eu adoraria conversar com o Érico sobre as referências do filme em algum momento, assim, mas como cinéfila e como amante do western, eu consegui ver muito fortemente referências do Sérgio Leone, mas consegui ver muito Glauber Rocha, assim, no, né, Deus, o Diabo na Terra do Sol, Antônio das Mortes, assim, de um cinema clássico. Eu vi uma entrevista dele outro dia, ele falando do Aurora, que ele gosta, não tem a ver com esse filme. Enfim. Mas o que eu acho mais legal de tudo isso é que, assim, tem muita referência, mas tem a identidade e a personalidade do Érico, né? Érico no, né, na construção da história, na forma como ele pensou os elementos do western. Assim, ele bebeu em muitas fontes, mas trouxe muito, assim, do dele, né, com muita personalidade. E isso é bom do brasileiro, assim, isso é inovador e tem um frescor muito bonito. Nós temos mais uma pergunta ali. E talvez seja. Opa. Teste áudio, agora foi. Peraí que ele já levantou a mão primeiro, depois eu vou pra você, tá, amigo? Na verdade, é muito mais, né? Tá altíssimo, não funciona. Não. Me ouvem? Sim. Melhorem. Na verdade, é muito mais para felicitar, né? O filme. Eu me sinto muito contente, muito bem interlados. Centro-Oeste, não possível. Dá pra ouvir, né? Melhor sem, melhor sem. O quanto pra gente Centro-Oeste, pra gente periférico, pra gente que trabalha no local que não tá, né? Não chega, né? Um dinheiro bom pra gente. E ver o Oeste e ver o Centro-Oeste produzindo frutos como esse, eu acho que é um bom exemplo pra gente, né? É um bom incentivo pra gente. Então é muito mais pra felicitar, né? Dizer que eu me senti, né, bastante feliz de ver o filme. Adoro o filme, adoro a cena final, né? Eu me vejo lá com meus amigos tomando uma cachaça, sabe? E é lindo. Eu acho que isso fala muito sobre uma forma de realizar. Eu acho que é uma coisa que a gente talvez precise aprender um pouco melhor sobre esses exemplos, né? E preciso dizer também que a trilha sonora é maravilhosa, né? E a trilha, para além das histórias, para além do que está escrito, para além das falas, aquelas músicas, naqueles momentos, só reforça o quanto que aquele tipo de homem é frágil. Eu sou muito fã do filme. Muito obrigado. Obrigado, tudo. Gente, consegue me escutar? Tá. Bom, também, assim, parabenizar pelo filme. Eu tenho, assim, duas perguntas. A primeira é que eu acho que tem alguma coisa realmente, né? Acho que conversamos assim sobre isso, né? Mas eu acho que tem uma coisa bastante interessante no filme, assim, né? Na escolha mesmo do elenco, né? A gente tem aqui, né? Um trio de atores de diferentes regiões, né? Assim, o Ângelo mineiro, né? O Babu carioca, o Roger do Ceará, assim, né? E me parece que isso não é pouca coisa, assim, porque eles também têm regimes de atuação muito distintos, que se encontram aqui no filme, assim, numa equação. Não tá funcionando, né? Numa equação, assim, que eu acho muito singular mesmo, em relação à proporção do filme, né? Uma proporção estética do filme. Eu acho que eles, né, com regimes diferentes, vindo de lugares diferentes, assim, né, em termos de região, eles efetivamente se encontram no filme. Eu acho que isso é um mérito muito forte e que tá, né, assim, acho que contribui com os outros, né, aspectos do roteiro. Enfim, acho que isso dá, né, uma camada bastante importante. Aí eu queria, assim, se vocês pudessem comentar um pouco dessa produção, escolha do elenco, assim, né? Claro, obviamente, puxando um pouco a sardinha, porque o Roger, gente, eu acho que tem uma contribuição em relação ao cinema brasileiro,
com a presença do Roger, e vocês sabem disso, assim, né? Acho que a própria premiação, mas não só, né? Acho que trouxe isso, mas é que eu acho que eu vejo o Roger nesse filme, né? Um filme contemporâneo, trazendo, né, também outros personagens que ele fez, sem ser a mesma coisa, né? É uma repetição diferida, que se difere. Isso é muito, muito interessante. Queria, assim, saudar muito isso e queria saber um pouco sobre o elenco, assim, e sobre essa decisão em relação ao Roger, né? Que eu acho que quando o filme também dialoga com a história do cinema nacional, e o filme é Oeste, mas é Oeste e é Brasil, né? Assim, é um Oeste universal, né? Se a gente for pensar, um Oeste se universalizar, né? Aí eu acho que a outra coisa, desculpe me alongar, assim, mas a última questão que eu queria fazer é em relação ao final, né? Assim, celebrado aqui, mas eu queria, assim, talvez escutar um pouco melhor, assim, né? Um pouco mais sobre esse final, assim. Eu acho que o filme tem alguma coisa, talvez, muito interessante. Ele não é um filme melancólico, né? Assim, acho que tem a amargura, né? Como a Ká citou, tem vários, né, sentimentos e questões ali, mas ele não é um filme melancólico, não me parece, assim, né? Eu acho que a montagem saca isso, a trilha saca isso, né? Acho que tem várias surpresas, né, que o filme coloca, que eu acho que a melancolia ela não tá. No entanto, esse final, assim, me pareceu um final um tanto apressado, assim, por falta de uma palavra melhor, assim, o que não é um demérito, não estou também colocando isso, mas me pareceu um final, assim, um tanto estranho. Eu queria um pouco escutar, assim, se o final ele vem com a montagem, queria que vocês pudessem comentar um pouco mais. Um final também que traz uma canção, né, assim, finalmente uma canção, depois de algumas... no entanto, me pareceu... não sei, eu volta e meia penso nesse final, assim, sempre com uma grande interrogação, assim, em relação a ele, e essa escolha que o filme faz, assim, de celebrar a partir dessa dança, que eu, não sei, ela me... abre bagunça. Bom, sobre elenco, né? A gente teve uma jornada, assim, quando o Érico escreveu o Oeste, ele escreveu para o Nelson Xavier, assim, esse personagem era um pensamento do Nelson. Foi logo depois que a gente fez Comeback e o Érico escreveu. E o Nelson já estava doente, o Nelson faleceu em 2017, no começo de 2017, quando a gente lançou o Comeback do cinema, a gente filmou em 2013, e em 2014, 2016, o Érico estava escrevendo o Oeste, e talvez a gente já sabia um pouco que talvez ele não desse conta de fazer o filme. Então, essa era uma coisa. E aí, quando o Nelson faleceu, essa é uma história do Érico, vou botar uma aspa aqui que ele conta muito isso, a gente foi no velório e o Ângelo chegou. E quando o Ângelo chegou, a gente viu de longe, a gente não conhecia ele pessoalmente, e o Érico fala assim que a forma como o Ângelo estava ali reverenciando o Nelson e sentindo aquela despedida dele, tocou ele num lugar e falou, meu Deus, assim, esse é o olhar do personagem do Totó que eu gostaria, essa sensibilidade, assim. Então, acho que toda a escolha do elenco sempre passava, assim, mais do que tipos, era o que essa pessoa poderia contribuir aos personagens dessa verdade. Então, o Ângelo é isso, né? É uma doçura mesmo na vida e tudo. Então, eu trouxe isso. E aí a gente foi seguindo com toda a pesquisa de elenco. A Lisa Shetman, que é a produtora de elenco, se juntou para mim com o Érico e fomos. E achar o Jerominho era um grande desafio, assim, porque a gente sabia que tinha que ser o ator perfeito, porque ia ser o coração do filme. E nós circulamos muito o país, né? Muito, muito digitalmente, claro. Quando a Anisa trouxe o Roger. E foi assim, nós falamos, caraca, muito bom. E ele na música, e nós fomos numa sequência, né, de conversas online, testes online, porque ele estava lá em Fortaleza. Existia uma preocupação nossa em relação a ele fazer um protagonista, como é o Jerominho, porque até então, como ele tinha muito trabalho, mas não um protagonista desse tamanho. E aí fomos, né, levamos ele para São Paulo, passamos dias com ele, testando, e foi criando esse vínculo, essa confiança e tudo. E foi a melhor escolha. O filme é ele. Eu fiquei super feliz em gravar. Ele ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante, mas ele é ator principal, ele e Ângelo. Depois, enfim, teve um debate sobre isso, mas nós falamos, gente, ninguém recusa Kikito, tá ótimo, obrigada. Tá tudo certo, Roger, você aceita Kikito, né? Ele aceita.
Mas é isso, assim. E eu fico muito feliz que um ator chegue na idade dele e tenha uma consagração. E lá em Fortaleza agora está uma enxurrada de homenagem para ele. E ele está muito feliz, mas muito feliz com tudo isso. Sobre o final, esse não é o final filmado. O final filmado era outro, que quando a gente estava montando não fez muito sentido mais. Esse final é o que passou a fazer sentido pra gente nessa jornada desses homens que seguem, né? O Oeste não acaba, né? Ele tudo fica, tudo ficará, né? Então é isso. Eu prefiro não tematizar muito porque eu acho que é o que bate. É isso, né? Então assim, foi o final que a gente achou mais coerente com a história, que é uma história que perpassa. E é isso, sem sublinhar, sem dar lição. São esses homens, a gente passa por esses homens. Então, acho que talvez um pouquinho por aí. Queria só falar que você falou, né, que a gente tem o elenco de várias partes do Brasil. A gente tem ali o Adanino, que é de Manaus, tem o Daniel, que é da Paraíba. Então, assim, a gente realmente tem talentos, né, no Brasil todo. Esse elenco contribui cada um à sua maneira. E eu acho que tem uma coisa, não só no final, mas tem uma coisa que no universo do Oeste. E eu acho que esses homens, cada um de um lugar do Brasil, eu acho que isso também é bom, porque a gente está falando de homens do Brasil todo. Assim, não é do Centro-Oeste só, né? A gente está falando desses homens que estão em todo lugar. E que são alheios, muitas vezes, ao que eles mesmos sofrem, ao que eles mesmos passam. Então, assim, teve vários finais, né? E vários mesmo. E eu acho que esse mostra um pouco isso, que eles estão alheios. Eu acho muitas vezes melancólico, você falou que não é melancolia, mas muitas vezes eu acho que a trilha contribui para uma fragilidade ali, dos personagens que beira a melancolia, muitas vezes, porque eles são alheios ao próprio sofrimento, assim. Eu acho que o final deixa um pouco isso aberto, assim. Olha como eles não viram tudo isso que se passou nessas últimas horas, assim. Mais uma. Tem mais um? Mais um aqui e outro lá atrás. Boa noite, pessoal. Tchau. Não foi de curso, pessoal. Tá, também. Então são 3 perguntas. Bom, parabéns. Eu adoro esse filme. E vi esse muito representado. Para além da questão nossa querida Jeffrey Constantino, mas culturalmente eu acho isso incrível. E emendando uma questão do personagem que estou falando, né? Eu cheguei a falar com a Lid, quem eu não tinha me ligado até o Rock, fez o Apurau, enfim. E eu falei, né, pra Lid, cara, quem que é esse único ator goiano que tá no filme? Porque ainda mais enquanto goiano, me incomoda muito ver o sotaque. Tendo que pessoas de fora tentam fazer, né, o nosso clássico retroflexo aqui na luta geográfica da paulistana, enfim, tentam fazer isso de fora, embora dos outros o apoio do Ângelo não é esse o propósito, eles não tentam forçar nada ali, e cara, como falou, muito bem feito. Eu me enganei, achei que ele era o único goiano, ele era um avô meu pai é dessa origem, então assim, quando eles passam a cavalo, tem aquela casinha, aquela paisagem, aquela casa colonialzinha pequenininha. Meu pai nasceu numa casa dessas, então eu me senti culturalmente muito representado e me enganei. Até que a minha falou, não, ele é o cara lá que fez o coral, olha, eu fiz o meu destino, tudo certo. Então, não acredito, cara. Ele conseguiu fazer uma coisa que eu tava perguntando, o que é o desse cara? Ele pichar uma cor aqui, olhando. Eu achei que era alguém, deve ter sido alguém da família do Ed, um avô, um tio mais velho. Enfim, parabéns por isso. Aí, bom, como ele não está aqui para fazer essa exploração, puxando para o lado da produção, conta um pouco mais sobre a coisa logística do acampamento, como quantas diárias vocês embarcaram nessa jornada, enfim, as dificuldades nesse sentido.
porque é uma coisa que me diga muito, tenho vontade de fazer uma coisa semelhante a isso, né? É uma outra história, claro, mas enfim. Vou te contar resumidinho só e depois a gente pode tomar café lá fora e te contar tudo. Mas na parte da cidade, né? A gente foi enfim, alugou casas, montou para equipe, para elenco, teve todo um desafio, mas estava dentro da cidade mesmo, né? Porque é uma cidade pequena. E na parte do Vão do Paraná, tem uma serra muito complexa e muito perigosa de subir e descer. Então, primeiro que a gente vai perder um tempo de deslocamento imenso todo dia, que não tinha, e segundo que tinha esse perigo e tudo. Então, a gente construiu, lá tem o assentamento Santa Maria, a gente construiu numa das terras do seu Tonzinho, que é na beira da represa, a gente construiu uma tenda de rave mesmo, deu uma barraca individual para cada um debaixo do braço e montamos o nosso acampamento. Nós ficamos lá por 2 semanas. Fluiu tudo bem enquanto a gente estava em diurna e dormia à noite, e virou um inferno na terra quando a gente foi filmar noturna e teria que dormir de dia. A gente chegava da filmagem às 6 da manhã, deitava nas barracas, às 7 da manhã o sol estava 40 graus na cabeça. Então, enfim, foi complexo, foi bem desafiador. Foi gostoso, mas foi muito, muito desafiador. E aí tudo, né? Deslocar, sempre deslocamentos muito longos, carros 4x4, enfim, carro quebrando, é uma aventura. Quantas semanas? Falou 2 semanas? Lá embaixo, lá no vão só, no acampamento, 2 semanas. No total nós filmamos 6 semanas. Quantas noturnas? Quantos diários? Nós filmamos por 6 semanas, fazendo 5x2. E ficamos lá embaixo no Vão do Paraná, acampados por 2 semanas. Porque teve algumas locações que deu pra gente subir e descer. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, é claro, é uma obra que toca bastante a gente. A gente ficou muito orgulhoso de fazer parte de um mercado que tem como essa nos representando. Perguntar a respeito da pós-produção. Que os cálculos 5, 6 anos, né? Quais são as problemáticas e soluções contadas eu faço perdido, porque nós temos em Rondônia os 3 primeiros longas-metragens de são saídos e o nosso prazo é de 15 meses para fazer produção, pós-produção, entregar e fazer 30 exibições de contrapartida matando a vida filme e festivais. E aí fica um pedido para da secretária Joelma talvez interceder junto à secretária de Estado Rondônia e mostrar esse cenário que é absurdo, né? Porque são os primeiros filmes que serão mortos já, são mortos desde o nascimento, né? E não nos festivais. Mas entender essa pós, né? E só menos as soluções que se tentar, etc. E para a secretária perguntar esse sentido de o que a secretaria tem pensado para de algum modo chegar a estado de Rondônia, que vai ter seus primeiros focos de discussão agora, graças à Lei Paulo do Estado, uma lei que teve um período e ela vai já acontecer novamente, viu? Sabe, né? A menos se em algum momento pensem aí a continuidade que ela não tem nada disso. Então pensar quais políticas estão sendo pensadas, e é isso, nós gostamos. O Oeste, a gente trabalhou nele, a gente filmou em 2019, então a gente teve 20, 21, 22, 23, 4 anos. Ele ficou pronto ali no comecinho de 24, ano passado. Quando a gente terminou, logo veio a pandemia, que já foi um baque para nós, né? Então teve um tempo que ele ficou de fato parado. E o Érico trabalha, ele monta junto com um parceiro nosso, que é o Léo Nakata. Então, a gente teve uma dificuldade financeira com o dinheiro que a gente tinha para a pós, ele ficou preso na Ancine um tempão. A gente não conseguia liberar isso, né? Tava super parado, tudo. Enfim, então foi uma luta muito grande até liberar. E aí, o muito importante é contar com os parceiros, né? Então, o Léo trabalhou muito tempo. A gente deu a entrada em edição de som, em trilha sonora, tudo sem ainda pagar as pessoas. Então, eu acho que para quem é produtor, ter bons relacionamentos é essencial. E a galera é muito fã de produção independente. Então, assim, isso eu aconselho muito, assim, não tenha limite de buscar os melhores profissionais para se envolver no seu projeto. Porque todo mundo é muito afim de fazer projeto bom. Então, a gente foi trabalhando dessa forma. Mas aí o que eu acho que vem em especial nesse lugar é
que aí o Érico tem muito forte, é não ceder muito. O Érico é muito determinado nesse sentido, assim. Por diversas vezes ele fechou a montagem e todo mundo falava assim, Érico, tá pronto, né? Tá bom? Ele falava, não tá. Não tá pronto ainda, mas eu também não sei o que não tá bom. E aí ele parava e ele respirava, 15 dias depois ele retomava. E ele trazia o Léo, falava, Léo, tem alguma coisa aqui. A gente chamou um colega nosso, montador também, outro, e falou, cara, assiste o filme, tem alguma coisa que não está funcionando, ajuda a gente com isso também. Então, maturou. A mesma coisa que a gente estava falando do roteiro, na montagem aconteceu isso. E aí veio uma coisa de artista mesmo, né? Que tem hora que não pode ceder mesmo. E aí eu concordo, por mais difícil enquanto produtora e esposa do Érico seja lidar com isso, nós voltamos, o filme pronto, entregue, a gente abriu ele porque ele quis tirar uma cena. O filme estava entregue, finalizado, pagado, finalizadora, tudo. Aí a gente assistiu o filme e ele falou, Cris, tá sobrando aquilo ali. Era tipo 30 segundos de cena, né? Falei... Aí eu sou uma produtora legal, confesso. Eu falei, Érico, o quão importante é isso pra você? Ele falou assim, nossa, pro resto da minha vida eu vou ver essa cena aí sobrando. Ah, então vamos, volta o negócio, tira a cena, paciência, né? Então, eu acho que tem um lugar do artista que às vezes tem que ter uma resiliência e brigar por isso, sabe? Porque a sua obra é pro resto da vida, é isso. O seu projeto se entrega em 15 meses, a obra fica pro resto da vida. Então, às vezes a gente tem que brigar mesmo, pedir para a Joelma, por favor, ajuda a gente. E seja como for, às vezes você tem que fazer uma estratégia via edital também, não adianta, a gente não é bobo, mas briga pro seu projeto porque ele vai ser pro resto da vida. Aliás, não no resto da vida, da eternidade, né? Ele fica. Então, acho que isso. Eu queria falar também desse processo, que eu acho que, assim, não foi porque a gente quis que ele foi tão longo, né? A gente teve todas essas coisas que atravessaram, ele poderia ser muito menor, e essas coisas atravessaram, possibilitou que a gente tivesse algumas paradas, assim, estratégicas, um respiro, que de fato depois refletiu, né, na montagem de forma positiva. A gente passou por 2 laboratórios também, um IP, tipo, do Festival de Málaga, que foi super importante, e um laboratório no PAN, no Panorama, que foi essencial, assim, pro filme. Eu lembro que a montagem já estava muito ok, muito bem feita, e a Joana, que era a mentora desse laboratório de montagem, falou que estava perfeitinho demais pro filme que a gente tinha. Que o filme precisava de arestas, né? Precisava de cortes, precisava de representar essas faltas que os personagens têm. Então, ele não media essa montagem perfeitinha. E é legal que o Léo hoje está fazendo uns videozinhos no Instagram, mostrando exatamente o que isso significa, que arestas foram essas, que montagem foi essa que foi escolhida assim. Exatamente porque parecia que estava tudo certinho, mas aí teve esse olhar da Joana, mostrando que a gente precisava refletir nesses vazios, assim, dos personagens. E aí, realmente, o filme ganhou, Bruno, um outro momento, assim, na montagem, depois de advento, muitos fortes. E só falando sobre RPG, assim, eu acho essencial que a gente, enquanto mercado, não só RPG, mas que a gente lute por esses tempos também da nossa produção. No estado de Goiás, teve uma prorrogação, assim, não sei se isso vale ser mencionado no estado de vocês, mas é importante que a gente tenha, né, que a política pública tenha um entendimento dentro da produção para que a gente, de fato, consiga, lá na ponta, entender o resultado, né? E a gente poder, enquanto sociedade, enquanto continuar defendendo essas políticas públicas pela qualidade das obras também. Bom, os estados e municípios têm autonomia, obviamente, assim, o governo federal não pode interceder, né, nesse lugar, mas eu fico muito feliz que os primeiros longas de Rondônia tenham sido possibilitados pela Paulo Gustavo, né, e assim, em relação à continuidade, o que é que se está sendo feito e pensado para que tenha produções em todo o Brasil. A gente vai lançar agora, não posso dar spoiler da data, nossos arranjos regionais,
que é praticamente como se fosse uma PNAD voltada para o audiovisual. É uma linha de co-investimento onde estados e municípios fazem adesão e o governo federal multiplica por 2/3 ou 3/3 o valor que for colocado pelos estados e municípios. Óbvio que tem um conjunto de regras contrapartidas, né, que vem no edital, mas é uma linha muito exitosa de descentralização da política que está voltando. A última edição foi em 2018 e volta agora, proposta pela Secretaria da Audiovisual. Alô? Teste áudio. Dá pra ouvir ninguém. Tá. Boa noite. Meu nome é Ricardo Machado. Eu estou aqui maravilhado de estar falando com vocês de novo, porque depois de tanto tempo eu fiz filmes do início. Né? Antigos, legais. E meu livro tá agora, né? E eu encaro também os finais do Eric. Não são finais, são novos japoneses. Né? E sempre deixa a porta aberta para o docinho, que a gente estava ali. E me resta, assim, uma curiosidade, assim, ficou na minha cabeça. Tanto foto contínuo do tempo que é fazer cinema, né? Tempo que você vê, história de 2015, construiu 2025. E no tempo desse ciclo, apesar de pouquinho, é a seguinte, se tu assiste, qual é a próxima? Qual é o próximo moto? O que está descrito para vocês? Ser enquanto produtora, velhos, enquanto assistir. Tem uma qualidade, né? Eu acho que seria uma tecnologia que talvez satisfaria vários perfis dele. E agora? Qual é o próximo? E agora eu tenho um problema seríssimo, porque eu sempre joguei pro Érico assim, eu preciso de roteiro para conseguir produzir, sempre coloquei isso na dele. Agora ele me deu 3 roteiros ótimos e eu não tenho dinheiro para nenhum ainda. Então agora a gente está lutando para tentar achar financiamento para os próximos roteiros. Estou com 3 bons, viu? Então agora o problema é da produtora. Bom, gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Acho que foi um debate muito bom e, enfim, a gente consegue, né, falar sobre umas coisas. Eu convido todo mundo a continuar essa conversa lá fora. Agradecer Joelma, Cris, Lidiane, todo mundo que ficou até agora. E, enfim, agradecer Dani também pelo convite, Fomenta Cine, pela produção. Eu passo para agradecimentos, considerações finais. Acho que essa pergunta foi ótima para a gente, de fato, não encerrar, né, aqui. E o dado curioso é que a gente teve interlocuções de homens, né? Só homens fizeram comentários, fizeram perguntas. E a gente estava conversando lá fora o quanto esse filme precisava ressoar nos homens. Esse diálogo precisa ser feito, né, para os homens, com os homens. Então, fico muito feliz de perceber essa conversa acontecendo de fato. E é isso, obrigada. Gente, obrigada a toda a equipe do Fomenta Cine. Queria parabenizar mais uma vez vocês, o Érico, por essa coreografia perfeita que é o Oeste outra vez. Como eu disse, ele introduz meu discurso nas minhas últimas falas de Panorama, porque ele serve para exemplificar muita coisa, né, em muitas dimensões, como eu falei, né, desde o criativo, quanto enfim, com exemplo de novos olhares, de novas, enfim, de outras regiões do Brasil. Então, parabenizo, a produção é primorosa, enfim, vocês estão de parabéns mesmo. E, bom, gente, queria agradecer a todos vocês, a Daniela pelo convite, Kari pela mediação maravilhosa. Vocês já leram o livro da Kari, gente? Ela falou de muitas coisas aqui, não falou do livro maravilhoso que ela escreveu. Acho que você deveria falar do seu livro. Qual o título? Qual o título? É isso. Um beijo. Qual o título? Obrigada. O livro é Ficção Especulativa no Cinema Brasileiro. E, se eu não me engano, ainda tem alguns exemplares aqui na lojinha.
Acho que são os últimos, inclusive. Eu tenho uma autografia por aí. Na loja aqui no. Eu quero só agradecer também. Eu fico muito feliz em toda vez que eu falo aqui em Goiás em filme. Eu fico muito feliz que a gente não tá em Goiás. Brasília, Goiás. Mas casa. A gente sempre soube que Brasília é Goiás. Espero muito que o Oeste possa abrir as portas, né? É para isso que a gente faz arte, enfim, é para que a gente se feliz e poder nos profissionalizarmos cada dia mais, fazer filme cada dia melhor, para ser visto no Brasil inteiro, no mundo inteiro, enfim. Então, agradeço a plateia, agradeço a cada espectador. Falem do filme para a gente poder conseguir a tão batalhada cauda longa que a gente fica tentando. Então, falem do filme se vocês acharem bacana falar e obrigada. Gente, muito obrigada, vocês ficaram. Muito obrigada, Fomenta Cine, sua secretária. Assim, uma honra, uma alegria ter você aqui falando do nosso filme. Eu aproveito para dizer que, como eu falei, esse filme é fruto de políticas públicas que fizeram muitas produções saírem do papel, talentos surgirem, talentos poderem, eu poder continuar trabalhando no cinema. Então, eu espero que o Oeste, né, ele abra portas, ele confirme que há talentos no Brasil todo e que a gente possa de fato ver essas políticas estruturantes, assim, para que a gente tenha muitos e muitos outros Oestes ou percursos. Obrigada.